Olá, boa tarde. Muita gente não sabe, mas a Constituição Federal também garante direitos aos animais. E o Judiciário brasileiro tem atuado firme para fazer valer o que está determinado na lei maior do país. Eu sou Rafaela Vivas e nós vamos mostrar para você hoje no Jornal da Justiça um projeto do Judiciário de Mato Grosso para acolher e proteger animais em situação de risco. E você vai ver também. Corregedoria Nacional de Justiça vai investigar casamento de prefeito idoso com adolescente em Araucária, no Paraná. Justiça do Rio Grande do Sul condena ex-jogador Ronaldinho Gaúcho a pagar dívida de quase R$1 milhão. E ainda, Ministério Público apresenta denúncia contra homem que divulgou fotos do corpo de Marília Mendonça e de outros artistas. A Corregedoria Nacional de Justiça vai investigar se o responsável pela celebração do casamento do prefeito de Araucária, Rissan Hussein, com uma adolescente no Paraná, cometeu alguma infração. A reportagem é de Carolina Chaves. A Corregedoria Nacional de Justiça deu prazo de 5 dias para que a Corregedoria Geral da Justiça do Paraná preste informações sobre o casamento do prefeito de Araucária, Rissan Hussein, com uma adolescente. O casamento foi realizado no dia 12 de abril. Rissan Hussein tem 65 anos e a garota apenas 16 anos de idade. Pelo Código Civil brasileiro, os pais podem consentir o casamento de adolescente nessa faixa etária. O caso ganhou ainda mais notoriedade porque, após o casamento, o prefeito nomeou a mãe da garota como secretária de turismo. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, a oficial do cartório do município e que realizou o casamento é a vice-prefeita, mas ela está afastada por causa do cargo eletivo. De acordo com o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, o afastamento da vice-prefeita das atividades cartorárias foi determinado pelo período de 1º de janeiro de 2021 a 30 de dezembro do ano que vem. Mesmo assim, Hilda Selma oficializou e divulgou 2 editais de proclames. Um deles foi o do casamento da adolescente. Se for comprovada a infração, o casamento pode ser anulado. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios denunciou André Felipe Alves Pereira por divulgar em rede social fotos dos corpos dos cantores Marília Mendonça e Gabriel Diniz, mortos em acidentes de avião. A denúncia foi feita pelo Núcleo Especial de Combate a Crimes Cibernéticos. Além de vilipêndio de cadáver, André Pereira é acusado de divulgação do nazismo, racismo e xenofobia por causa de outros conteúdos postados. As penas somadas podem chegar a 31 anos de prisão. O Ministério Público também pediu a retirada do perfil e dos links de divulgação de imagens e vídeos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, formalizou, nesta quinta-feira, o pedido para ser transferido para a segunda turma da Corte. O colegiado está com uma cadeira vaga em razão da recente aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski. A narração é de Anderson Arcoverde. O pedido foi enviado por meio de ofício à presidente do STF, ministra Rosa Weber. A possibilidade de troca de colegiado está prevista no regimento interno do Supremo, mas exige que seja respeitada a ordem de antiguidade, ou seja, a transferência só será possível se o integrante mais antigo da Corte não demonstrar interesse em ocupar a vaga. Se receber autorização para trocar de colegiado, o ministro Dias Toffoli vai atuar com os ministros Gilmar Mendes, Nunes Marques, André Mendonça e Edson Fachin. Dias Toffoli leva com ele os processos que não começaram a ser julgados. Da mesma forma, os processos do ministro Lewandowski, que ainda não tiveram julgamento iniciado, vão ficar com o substituto dele. Já os processos que começaram a ser julgados não mudam nem de relatoria nem de turma. O relator volta para analisar a ação onde o julgamento foi iniciado.
A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que gratificação de atividade tributária não pode ser incorporada ao vencimento básico dos auditores fiscais. Os detalhes com a repórter Marina Campos. O colegiado julgou procedente a ação rescisória para declarar que a gratificação de atividade tributária, conhecida como GAT e recebida pelos auditores fiscais da Receita Federal, é uma vantagem permanente relativa ao cargo e que integra os vencimentos do titular, não podendo ser incorporada ao vencimento básico. Dessa forma, o colegiado reformou decisão anterior que havia entendido que a gratificação poderia ser incorporada no vencimento básico dos auditores, o que teria reflexos sobre as demais rúbricas. No voto, o ministro relator Francisco Falcão destacou a estimativa da Advocacia Geral da União de que as execuções relativas à gratificação, se incorporada ao vencimento básico, chegariam a 3 bilhões de reais. O ministro Francisco Falcão ressaltou ainda que a GAT nada mais é que uma vantagem permanente relativa ao cargo, criada pelo legislador e que integra os vencimentos, que é a soma do vencimento básico com as vantagens permanentes relativas ao cargo, não se confundindo com o vencimento básico. Segundo o ministro, não há nenhuma ilegalidade, menos ainda justificativa, para a transformação da gratificação em vencimento básico, sob pena de se desvirtuar todo o sistema remuneratório, além de implicar em efeito cascata na remuneração dos servidores públicos. Regularizou? Resolveu. É a nova campanha do TSE que começa a ser veiculada nesta sexta-feira com o objetivo de incentivar a regularização do cadastro de eleitoras e eleitores. A iniciativa tem como público-alvo as pessoas que não justificaram a ausência às urnas, não quitaram multas ou não atualizaram o cadastro eleitoral. O conteúdo vai ser transmitido durante os próximos 60 dias em emissoras de rádio e TV do país inteiro e também está disponível nas plataformas digitais do TSE. Os vídeos e áudios da campanha direcionam para o autoatendimento eleitoral no site do TSE ou para o aplicativo e-Título. Estar Kit com a Justiça Eleitoral permite a participação nas eleições e evita também problemas na hora de tirar, por exemplo, o passaporte, se matricular em universidade pública ou tomar posse em cargo público. A seguir, Justiça autoriza a operação contra a fraude no pagamento do seguro defeso no Distrito Federal e Pará. Voltamos já. A Justiça Federal autorizou uma operação contra a organização criminosa especializada em desviar valores de beneficiários do seguro defeso pago a pescador artesanal. Policiais federais cumpriram 7 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em Redenção, no Pará. Também foi autorizado bloqueio de bens dos envolvidos. Segundo as investigações, os envolvidos acessavam as contas dos beneficiários e realizavam saques, pagamentos de boletos e transferências eletrônicas. Mais de R$860 mil foram desviados de contas bancárias de 254 titulares. O Judiciário de Mato Grosso firmou parceria com a Prefeitura de Rondonópolis para garantir atendimento a animais em situação de risco. Depois de reabilitado, o cão ou gatinho é destinado à adoção. Acompanhe os detalhes na reportagem de Loriane Vilar. 5.000 metros quadrados de área construída. O Centro de Reabilitação para Animais de Rondonópolis está em pleno funcionamento. O espaço foi inaugurado em 2022, graças a uma parceria entre o Poder Judiciário e a Prefeitura do município. O Ceraro atende exclusivamente animais em situação de risco, encaminhados pelo Juizado Volante Ambiental de Rondonópolis, o JUVAM, Secretaria de Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros e Polícia Ambiental. Quando os animais chegam, são examinados. É feita a coleta de sangue para exames, recebem um chip de identificação, coleira anti-leishmaniose e são castrados. Após esse trabalho, após ser feito toda essa investigação, esse animal é colocado em uma baia, né? Se for necessário medicamento, algum tratamento, a gente vai fazer.
E após todo esse trabalho, a hora que o animal estiver 100% preparado, ele é devolvido para a população em forma de adoção. O centro conta com profissionais especializados, possui consultórios para triagem, atendimento e medicação, salas cirúrgica, de vacina e banho e tosa, e depósito de ração. Na área externa estão o canil e o gatil, com capacidade para até 500 animais. Kiara esteve no centro de uma disputa judicial depois de ser recolhida. Foi entregue ao Ceraro e agora vai para adoção. E é exatamente esse o objetivo do Centro de Reabilitação Animal: acolher, abrigar e proporcionar o bem-estar dos animais, até que eles encontrem um dono, um novo lar. Pode escolher o animal, a primeira vez o animal que ela quer, aí é passado por uma entrevista com o médico veterinário. Se for, a pessoa já assina um documento de posse responsável, já sai com seu animal vacinado, castrado, chipado e colerado. É o único projeto no Brasil que tem, né, que dá esse suporte para o nosso bem-estar animal. Ao invés de comprar um animal, né, que vem até aqui a conhecer a nossa unidade para fazer adoção, que tem muitos animais lindos aqui querendo ganhar um lar. Bom, e agora para falar um pouco mais dessa iniciativa do Judiciário de Mato Grosso, a repórter Evne Araújo conversou com a juíza Milene Aparecida Pereira Beltramini, do Juvan, que é o Juizado Volante Ambiental em Rondonópolis. Vamos acompanhar a entrevista. Doutora Milene Aparecida Pereira Beltramini, responsável pelo Juizado Volante Ambiental em Rondonópolis, muito obrigada por conversar conosco aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço. Doutora, explica pra gente qual a importância de se trazer um juizado relacionado a questões ambientais no momento em que a gente tem uma legislação que protege também, né, os animais. Agora, como houve uma majoração da pena, os crimes contra animais, na sua maioria, estão indo para a vara especializada do meio ambiente, da qual eu também sou titular. E os crimes que tramitam no Juizado Volante Ambiental são aqueles considerados, eu até coloco considerados entre aspas, de menor potencial ofensivo, em razão da pena, porque no que diz respeito ao meio ambiente, não existe menor potencial ofensivo, mas em razão da pena, o juizado é para julgar, processar e julgar os crimes afetos à Lei 9.099, né? Ou seja, cuja pena se enquadra dentro dos limites da Lei 9.099, que seria a lei dos juizados. Doutora, explica pra gente como funciona essa parceria entre o Ministério Público, a Prefeitura e o Poder Judiciário de Rondonópolis. Quando eu assumi a vara ambiental, eu procurei essa parceria não só com a Prefeitura Municipal, mas como com todos os demais órgãos ambientais, para que pudéssemos fortalecer tanto a consciência ambiental, a responsabilidade ambiental de todos os órgãos, e que pudéssemos trabalhar de uma forma mais coesa, de forma que tivéssemos resultados. Dá para a gente mensurar a quantidade de animais que são abandonados nas ruas de Rondonópolis? Olha, a quantidade de animais abandonados não temos assim um dado específico, mas são muitos, porque nós temos recolhidos no abrigo em torno de uns 200. Fora os que estão recolhidos no CCZ, que também deve ser os 100 e poucos, 200. Né? E isso são números que giram, porque muitos deles, principalmente do abrigo, têm ido para adoção, em torno de 40% eles têm sido adotados. Qual a situação que se encontram esses animais abandonados e quais são os crimes mais recorrentes que se cometem nessa situação de abandono, maus tratos? Os mais recorrentes realmente o maus tratos é o espancamento. Quando você abandona um animal, já reflete o maus tratos. Muitos proprietários, que a gente denomina de tutor, né? Eles colocam o animal amarrado no sol, com fome, com sede. Tudo isso gera maus tratos.
outros não dão o tratamento médico adequado, também isso reflete maus tratos na saúde do animal. Uma coisa que é importante lembrar é que esses abrigos, essas ONGs, elas não são depósitos de animais, né? É preciso ter essa conscientização. Uma vez que o tutor se responsabiliza por cuidar de um animal, é essencial de que ele cuide, que cuide bem, né? Exatamente. Até porque, por exemplo, o abrigo municipal, esse que foi feito com um recurso dentro de um processo e também o recurso do próprio município. Para lá são encaminhados os animais em situação de maus tratos, mas que são retirados dos donos em razão dos maus tratos, outros atropelados, outros que são encontrados em situação de abandono extremo, mas que precisam de um cuidado médico. Então, esses são encaminhados. Não tem como recolher todos os que estão só em uma situação de abandono. Doutora, o juizado volante, quais são os processos, as ações mais recorrentes em relação aos crimes cometidos contra esses animais? Espancamento, muito espancamento, atropelamento, muitos atropelam e não param. Por mais que existam as campanhas que o próprio Gilvan faz de você prestar atenção, se você vê um atropelamento, anotar a placa, porque aí você consegue responsabilizar o infrator, mas assim, o espancamento e atropelamento é o mais comum. Doutora Milene, como funciona a vara especializada, né? Que tem um trabalho voltado para justamente essas questões ambientais. Na vara, o trabalho é mais processual mesmo, é diferente do juizado volante, que no juizado volante nós temos um trabalho de conscientização, de educação ambiental. A vara não. A vara é um trabalho mais processual, dentro do processo mesmo. De toda forma, é importante frisar para todo mundo, né, que o meio ambiente, os animais, eles fazem parte, precisam de dignidade e respeito, e o Poder Judiciário também está olhando para essas questões, né, doutora? Exatamente. Nós estamos caminhando nessa visão, nessa direção. Eu desenvolvo esse trabalho há muito tempo, mas tenho visto dentro do judiciário, seja a primeira instância, segunda, terceira, ou até nos tribunais superiores, essa preocupação, não só com o bem-estar animal, mas em especial, que é o que motiva a lei ambiental, o crime frente aos animais, que seriam os maus tratos mesmo. Doutora Milene Aparecida Pereira Beltramini, muito obrigada por participar conosco aqui no Jornal da Justiça. Muito obrigada. Veja no próximo bloco, Petrobras e Correios firmam acordo com o Tribunal Superior do Trabalho para reduzir litígios. Os detalhes daqui a pouco, voltamos já. A Justiça do Rio Grande do Sul condenou o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho a pagar uma dívida de quase R$870 mil com a empresa ICH Administração de Hotéis. O valor ainda deverá ser atualizado com multa e correção monetária. A ação é sobre o não pagamento de uma dívida referente a obras realizadas pela empresa. Ronaldinho Gaúcho alegou que não havia assinado contratos e que não quitou os valores porque houve atraso na obra. Segundo a decisão, o atraso não é justificativa para o não pagamento. O ex-jogador ainda pode recorrer da decisão. A Petrobras e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos firmaram acordo de cooperação técnica para encerrar 35 mil processos trabalhistas. A assinatura do acordo ocorreu no Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília. Somente no TST tramitam atualmente cerca de 19 mil processos da Petrobras e 16 mil dos Correios. As empresas figuram entre as 10 maiores litigantes da Justiça do Trabalho. A desjudicialização se estende aos 24 tribunais regionais do trabalho. Para o vice-presidente do TST, ministro Aloysio Corrêa da Veiga, a redução de litigiosidade permitirá racionalizar os esforços para as causas de maior relevância. E esse método consensual de solução de conflitos é, naturalmente,
o ideal de todo o litígio. E esse convênio e esse termo de cooperação está no sentido de que faça uma gestão, não é, do litígio que está em juízo. Aquilo que é possível conciliar, aquilo que é possível dar uma continuidade com o método próprio, as partes solucionando, para ter mais autoridade, mais legitimidade e com isso também ir desafogando o judiciário com esse volume imenso, né, angustiante do processo. A adesão ao acordo permitirá que as empresas encerrem recursos em tramitação na Justiça do Trabalho e realizem conciliação com os empregados. É um momento histórico realmente para os Correios. Pela primeira vez, nós vamos estabelecer uma política que seja de acolhimento com os nossos funcionários, uma política de gestão do nosso passivo judicial, porque hoje é um passivo muito elevado que causa grande preocupação para a empresa. Então esse momento para nós é histórico, é muito importante aqui a gente firmar esse termo junto com o TST para que a gente consiga resolver essas pendências com os nossos funcionários de um modo conciliatório. Significa um passo muito importante para a empresa, na medida que a gente tem muitas ações decorrentes de empresas terceirizadas que entram, não só contra a empresa contratada da Petrobras, mas contra a Petrobras, e é uma forma da gente contribuir com a celeridade da justiça, entregando a prestação jurisdicional o mais rápido possível a essas pessoas. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região suspendeu todas as atividades da Eletronorte Centrais Elétricas do Norte do Brasil nas terras indígenas Canabrava e Guajajara, Rodeador, Lagoa Comprida, Urucu e Juruá. A suspensão é para que sejam feitos estudos ambientais para a construção e continuação da operação de linhas de transmissão de energia que atravessam a região. A decisão atende a pedido do Conselho Supremo de Caciques e lideranças da terra indígena Canabrava e Guajajara. O juiz Souza Prudente também apontou irregularidades no licenciamento ambiental do empreendimento e determinou ainda que a Eletronorte deposite mensalmente um salário mínimo para cada habitante das comunidades até a conclusão dos estudos. A multa por descumprimento da decisão é de R$100 mil por dia de atraso. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, e o ministro Edson Fachin participaram da palestra O Futuro da Democracia Constitucional Brasileira, promovida pelo diretor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, professor Oscar Vilhena Vieira. Quem acompanhou foi a repórter Carolina Chaves, que agora, ao vivo, traz todos os detalhes para a gente. Olá, Carol, muito boa tarde para você. Olá, Rafaela. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, a palestra foi realizada aqui na sala de sessões da primeira turma do Supremo Tribunal Federal em mais uma edição do programa Hora de Atualização do STF. O evento reúne acadêmicos, juristas e assessores para acompanhar exposições sobre os temas ligados à justiça e ao direito. Na abertura, o ministro Edson Fachin lembrou que esse é um momento de reflexão e aperfeiçoamento sobre a democracia. Segundo o ministro, a independência entre os três poderes é essencial para garantir a democracia e a justiça social. Ele lembrou também os atos de vandalismo do dia 8 de janeiro, na tentativa de abalar a democracia, mas sem sucesso. E foi nesse sentido também que a presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, ressaltou a importância de discutir esse tema nesse momento. O professor, o palestrante Oscar Vilhena Vieira, falou sobre o amadurecimento da Constituição Federal e a expectativa dos brasileiros na garantia dos direitos. Segundo o professor, a Constituição conseguiu sobreviver a fortes truculências nos últimos 20 anos, mas que para manter a democracia é preciso acabar com privilégios e desigualdade, como determina a Constituição Federal. O evento de hoje, Rafaela, vai ficar disponível na íntegra no canal do STF no YouTube. Ao final da palestra de hoje, o ministro Edson Fachin já adiantou a próxima palestra do programa, que será no dia 17 de agosto, pela manhã, com o tema Democracia Defensiva. Rafaela. Perfeito, Carol. Muito obrigada mais uma vez. Tchau, tchau.
Bom, e falando em evento, seminário, o Conselho Nacional de Justiça realiza um seminário sobre soluções fundiárias. O encontro trata da atuação do Poder Judiciário no regime de transição estabelecido na ADPF 828. Na ação, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu regras para a retomada da execução das decisões de despejo coletivo que foram suspensas durante o estado de emergência em saúde decretado na pandemia da Covid-19. A Corte determinou a criação em todo o país de comissões específicas para tratar de questões fundiárias coletivas, o monitoramento e acompanhamento das ações. Bom, na abertura do seminário, a presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, a ministra Rosa Weber, destacou que é importante que o Conselho padronize os procedimentos a serem adotados pelos tribunais. O evento continua hoje à tarde. Os debates podem ser acompanhados ao vivo pelo canal do Conselho Nacional de Justiça no YouTube, youtube.com/CNJ. Em Mato Grosso, medida protetiva que pode ser requerida de forma online tem ajudado a salvar vidas de muitas mulheres. Veja a importância dessa ferramenta para evitar novos feminicídios. A reportagem é de Fernanda Fernandes. Em Mato Grosso, o primeiro trimestre de 2023 acabou com 10 mulheres assassinadas pelos ex-companheiros, uma média de 3 feminicídios por mês. Em algumas dessas ocorrências, as vítimas não tinham aquele que é um dos principais mecanismos de defesa em situações de risco, a medida protetiva, que hoje já pode ser requerida de forma online, segura e discreta. A medida protetiva ela é uma cautela que a vítima tem em razão da Lei Maria da Penha e que previne que violências mais graves possam acontecer contra ela. Aconteceu a primeira violência, tem que pedir a medida protetiva, que é uma forma do Poder Judiciário, de todos os envolvidos, prestarem assistência a essa mulher e darem proteção a essa mulher. A solicitação pela internet é fruto de uma parceria da Polícia Civil e Poder Judiciário de Mato Grosso, assim como o aplicativo SOS Mulher MT, que instalado no celular permite que a vítima beneficiária de medida protetiva acione o botão do pânico virtual em caso de perigo. Desde a sua implantação, já são quase 7.300 pedidos deferidos e 613 acionamentos. Esta mulher, traumatizada com as agressões e ameaças do ex-marido, vem sendo acompanhada e visitada frequentemente pela Patrulha Maria da Penha. Ainda assim, requereu o dispositivo e não fica longe do aparelho. Se sente mais segura. Se eu vou no banheiro, eu levo. Se eu saio no quintal, eu levo. Aonde eu for, eu levo ele carregado. Carregado, sempre, eu estou sempre na expectativa. Porque a qualquer momento ele pode chegar. Então, quando ele chegar, eu estou amparada, eu estou socorrida. E eu não vou precisar ficar ligando para a polícia, ver se está vindo, se tem carro disponível. Eu estou dentro de uma situação que a polícia vem me socorrer, na onde eu estiver. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótimo fim de semana, excelente tarde. Até segunda. Tchau, tchau.